Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô meio sumidinha aqui, né, pessoal? Mas essa semana não tá sendo fácil. Não foram dias fáceis, né? Só Deus sabe como que está nosso coração. Como vocês viram no título, pessoal, infelizmente, a enfermidade, a doença chamada câncer, levou a minha irmã, né? A minha irmã vinha tendo dias difíceis. Foram 5 meses de muita luta, muitas dores, muitos conflitos dentro dela, né? Nós sabemos que não somente a enfermidade, mas o que existia dentro da minha irmã, né? Dentro do seu coração, né? Não só a dor do físico, mas a dor da alma, né? Aquilo que tanto preocupava ela, seus pensamentos, o que será. Eu tenho certeza que ela pensou em nós, pensou nos filhos, pensou na minha mãe. Pessoal, não foram dias fáceis e não tá sendo. Vai ficar saudade, vai ficar lembrança da nossa guerreira. A minha irmã foi como fosse uma segunda mãe para nós, né? Ela cuidou de nós, dos nossos irmãos, enquanto a minha mãe corria atrás do pão de cada dia para cuidar de 7 filhos. Ela foi ali que cuidou de nós, né? E eu tenho saudade, pessoal. Incrível que pareça, minha mãe está sendo mais confortada do que nós, né? Não foi fácil, porque já é o segundo filho que a minha mãe perde. Nós perdemos nosso irmão William aos 39 anos. E agora perdemos a nossa irmã. Minha irmã veio a óbito agora segunda-feira, dia 19, às 20 horas da noite. Mas Deus foi tão misericordioso que Ele nos permitiu entrar. Era para ser proibida a entrada, restrição da entrada, mas o Senhor nos permitiu entrar, permitiu nós se despedirmos dela ainda. Ela esperou minha mãe chegar para dizer: mãe, tô indo embora. Eu tô indo embora. Nós oramos, pedimos a Deus um milagre, porque Deus podia fazer. Deus podia operar um milagre, mas não foi a vontade nossa, foi a vontade de Deus. E eu tenho certeza que no último fôlego de vida, que a minha irmã abriu o olho ali, ela entregou a sua alma a Jesus. Ela entregou a sua vida a Jesus. Assim como a palavra do Senhor diz, que antes que ela formasse no ventre da minha mãe, o Senhor já a conhecia. O Senhor a chamou pelo seu nome. E nós não pertencemos a este mundo. E assim foi feita a vontade de Deus. Minha irmã hoje descansa, dorme no Senhor, para que naquele dia, pessoal, nós possamos encontrar ela na eternidade, ao lado de Jesus, e vivermos ali, sem nenhum sofrimento, sem dor, porque Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Toda lágrima será enxugada, não haverá pranto nem dor, só alegria no Senhor e uma vida eterna. Pessoal, não é fácil, como eu vou dizer para vocês.
A minha irmã descobriu o câncer agora em janeiro de 2023. E desses longos dias, meses que se passaram, começou a batalha. Não foi fácil ela receber essa notícia do câncer no reto. E passaram um mês. O médico deu um mês para ela, né? Pensando, se resguardando. E começou o dia a dia das químio, das rádio. E foram. Minha irmã não teve nenhuma reação à químio, não teve nem a reação à rádio. Não caiu o cabelo da minha irmã, nem sua sobrancelha, nem um pelo do teu corpo caiu. Mas se passaram, final da rádio, eu postei aqui também no YouTube, que ela tinha tocado o sininho, que ela tinha vencido mais uma etapa, né? Que ela tinha vencido. Aí minha irmã, na próxima semana de tocar o sino, a minha irmã fez a última químio. A última, de 25 sessões. A última químio. Passada aquela última químio, uma semana depois, minha irmã começou a ficar ruim. A químio foi forte e ela teve uma reação no seu organismo, né? Ela teve uma reação, ela sofreu muito sangramento, muita diarreia, muito vômito, muito ruim. Quando a minha irmã internou, ficou quase 9, 10 dias sem pôr um alimento na boca. Só vomitando. Só vomitando. Ela vomitava amarelo, daqui a pouco ela começou a vomitar verde. Que ela já começou a vomitar o ácido do estômago. E muitas dores, pessoal. Muitas dores insuportáveis. Foram remédios. E minha irmã ruim. Dentro daquele quarto. Estava num quarto, numa ala que não era a ala do câncer. Estava num quarto normal. Até questionamos que não era para ela estar ali, mas não havia, diziam que não havia vaga na ala da oncologia. E foi indo, pessoal. Minha irmã delirava. E eu via minha irmã naquele estado, eu chorava e enxugava minhas lágrimas para que ela não visse. E eu falava, Deus, que tanto sofrimento. Deus, que tanto sofrimento. Eu via na minha irmã toda vez ali, ó, que ela levantava fraca para ir ao banheiro, aquelas dores insuportáveis. Não somente eu via minha irmã, meu cunhado, dela gritar de dor. Que nem a morfina fazia efeito mais. Passados-se os dias, começou a ter mais uma sã consciência. Conversamos, mas nada de comer. Só bebia água. E o que bebia, vomitava. Tentaram colocar sonda para que ela se alimentasse pela sonda. E no desespero, crise de pânico, ela puxou essa sonda, retirou essa sonda, que nem eu percebi. Levei um susto. E ela, como se fosse uma criança naquela cama. Chorava, eu não quero colocar sonda, eu não quero. Mãe. Carla, eu não quero colocar sonda.
Tá bom, Fabiana, você não vai colocar sonda. E passou. No outro dia, minha irmã foi no banheiro, colocou... Foi, Carla, quero ir no banheiro, foi. E aquela dor na barriga dela meio inchada. Minha irmã fez um cocô estranho. E ali ele saiu uma diarreia meio com sangue estranho, um cheiro. E levei, coletei, que eles queriam que coletasse. E levei. Quando a enfermeira já viu, ela já olhou meio espantada, já pegou com um saquinho, tudo. Foi para fazer exames naquela fezes. Minha irmã estava com bactéria. No mesmo dia, já retiraram minha irmã do quarto, que ela estava com 2 pessoas a mais nesse quarto, com outras doenças, outros problemas, e levaram para uma sala de isolamento. Nós tínhamos que tomar cuidado para não transmitir mais bactéria para ela, usar roupa, usar luva e higienizar todos os lugares, principalmente o vaso quando ela sentasse. Passar um produto muito forte que eles dão lá para matar as bactérias. E ficou. Minha irmã gemia, não comia, nada. Nem uma colherzinha daquelas de festa, aquelas colherzinhas descartável. Ela colocava um caldinho daquele ali na boca e já vomitava. Passado, minha irmã foi melhorando um pouquinho, já se passaram dias. E eu falei, nossa, a Fabiana tá melhorando, mas ela tinha muitas dores. Pede para não dar trombose na barriga dela, injeções, morfinas, remédio, antibióticos e dor. Muita dor, gente. Minha irmã sofreu. Branca e cada dia emagrecendo. Gelava, tinha frio, tinha calor, suava e era todas as estações. E nós cuidamos da minha irmã. Levava, fazia isso, dormia, revezava e foi indo. Ela começou a ter uma melhora. Começou a conversar, mexia um pouco no celular, tudo, comia um polvilho, tomava água de coco, que o hospital fornecia água de coco, sucos de limão para ver se melhorava a hidratação, a diarreia. E foi indo, pessoal. Minha irmã, na terça-feira, quando eu postei aqui que eu tinha ido trabalhar, tava super quebrada, dolorida, mas mesmo assim eu fui dormir com a minha irmã. Dormi, falei assim, aí conversamos, ela deu risada, levei ela pra tomar banho, ajeitei ela, tudo. Punhava meia, tirava meia, abre a janela, fecha a janela e aquelas estações. Fabiana, eu vou embora. Na quarta-feira de manhã, que eu fui trabalhar também com meu esposo, falei, Fabiana, eu vou embora, mas em nome de Jesus eu sei que você vai ter alta. E ela precisava repetir os exames. Ela fez os exames, pessoal, de sangue e não constou a bactéria, porque a bactéria não tinha chegado ainda no sangue. Não repetiram o exame do intestino dela, das fezes, para ver se a bactéria tinha cessado. Então, aparentemente, para os médicos, minha irmã estava curada da bactéria. E essa bactéria adquiriu dentro do hospital, incrível que pareça. E minha irmã teve alta. Minha irmã foi para casa na quarta-feira. Fiz o caldinho para ela, que eu prometi para ela. Falei assim, Fabiana, quando você sair daqui, eu vou fazer um caldinho de mandioca e vou levar lá na sua casa. Aí ela saiu na quarta. Na quinta eu levei o caldinho para ela, né? E foi. Foi para casa, debilitada, muito com dor. Continuou as medicações em casa, dieta, água de coco, muita água. E minha irmã começou a suar, frio, e o reto dela já não doía mais. E nós cremos que ela foi curada do câncer. Mas aí minha irmã começou a inchar a barriga e dizer que estava com gases, não mandou medicação que é para não dar trombose, passando muita pomada embaixo.
E várias pomadas, e foram pomadas, e minha irmã usando fralda. Não porque ela fazia, né, fralda, é porque ela não apanhava calcinha para que não machucasse ela, não apertasse. E foi. Eu falei, Fabiana, eu trouxe caldinho. E aí a Sara foi, né, Sara? E ela falou assim, Sara, a tia vai melhorar. E quando sair calor, verão, a tia vai nadar lá na piscina sua. Aí ela perguntou, Sara, a tia vai sarar? A Sara respondeu assim, vai, Sara, tia, em nome de Jesus. Sara vai sarar. E aí, ela, Carla, quer ir no banheiro, foi no banheiro. Ela fez lá, não sei se ela chegou a fazer cocô, não vi. Porque ela não queria que entrasse no banheiro, só levasse ela. Ela saiu, se limpou. Carla, passa pomada em mim. Passei pomada nela, né? Ela deitou. Carla, põe meia em mim. Pus meia nela. Carla, liga o ventilador que eu tô com calor. Liguei o ventilador. E aí ela ficou quietinha, virada pro canto, assim, minha irmã branca. Minha irmã já era branca. Pensa uma pessoa que ficou mais branca ainda. E aí a minha irmã, eu falei assim, Fabiana, eu vou indo pra você descansar, tá? Fica com Deus, dei um beijo na testa dela. Ó, come o caldinho. Tá bom, Carla, obrigado, Deus abençoe. E deita. Você quer que eu apague a luz? Paga. Paguei, falei, vou embora. Fui embora, vim embora pra casa. Passado-se aquele dia, minha mãe foi cuidar dela. Minha irmã começou a ficar ruim tudo de novo, pessoal. Minha mãe fazia chá, ela soltava uns gases. Minha mãe falou, acho que é gases, Fabiana, por isso a barriga tá inchada. E ela, mãe, tô com muita dor na barriga. Minha mãe fazia alimentação, fazia salada. Ela comeu, pessoal, em que pareça, ela acabou comeu, até um pouco bem. Tinha parado de vomitar, graças a Deus, desde quando saiu do hospital. Mas ela reclamava muito da barriga, muito. Na sexta-feira, o esposo dela levou ela na casa da minha mãe para ficar lá, porque ele tinha que trabalhar. Ele levou. Aí ela ficou no sábado na minha mãe. Minha irmã desceu, minha irmã Daiane, da minha mãe, levou um caldinho também de mandioca, com frango. Passou sábado, ela comeu, descansou um pouquinho, sentou no sol. Minha mãe disse que ela sentou no sol, baixou a cabeça e ficou muito pensativa, mas muito pensativa. Embora, chegou na casa dela, ela começou a sentir muitas dores na barriga. Mais ou menos umas 10 horas da noite, 11 horas da noite, ela queixou muito de dor. A irmã foi, buscou ela e levou ela para o hospital estadual. E ali ela ficou internada, porque eles iam avaliar as dores, porque as dores estavam fortes demais. Do domingo, o médico passou, como o médico não trabalha um dia de sábado nem domingo, né? Passou, põeram a medicação, e minha irmã queixando de dor, e o médico falou, nós vamos fazer ultrassom, nós vamos fazer uns exames em você, Fabiana, para ver o que tá acontecendo. Mas como era domingo, pessoal, eu acho que eles não queriam fazer alguma coisa. Então a minha irmã ficou domingo reclamando, mas lúcida, conversando, fraquinha, mas conversando. E o caso da minha irmã se agravando. O filho dela entrou na parte da noite, no domingo, e nada de ultrassom. E aí, deu a noite inteira. Quando o filho dela quando foi de madrugada, minha irmã pediu para ir no banheiro. Ele levou ela na madrugada do domingo para segunda. A minha irmã gritava de dor insuportável. Ele falou, tia, eu desejei a morte para mim do que ver aquilo da minha mãe. Tia, eu queria sentir a dor que a minha mãe estava sentindo. Eu falei, Deus leva eu, mas não leva a minha mãe. E ela gritava de dor, e minha irmã transpirava ele falou que transpirava, passava o paninho, dava pra torcer de tanta água que a minha irmã transpirava. E a barriga da minha irmã inchando. E ela gritava, e nada de médico, e nada de enfermeiro vir ver o que estava acontecendo. Só remédio na veia.
Se passou segunda-feira, amanheceu, ele trocou de turno, explicou pro pai dele o que tinha acontecido e os gritos que a minha irmã deu. Mesmo a morfina não tirou a dor. Quase lá para a hora do almoço que resolveram fazer ultrassom. Mas já era tarde demais. Já era tarde demais. Quando fizeram ultrassom, disseram pro esposo dele que não tinha conseguido ver o que tinha dado na imagem porque estava borrada. E quando deu poucos minutos, vieram os médicos, enfermeiras. E minha irmã já meio assim. O esposo dela explica que ela estava até nesse tempo, até não, ela estava conversando. Mas depois, quando começou a se agravar mesmo, pessoal, a minha irmã já não estava dando mais nenhum. Já nem reclamava mais de dor. Estava quietinha, conectada com Deus, falando com Jesus, pensando na família, pensando nos filhos. E como eu estava falando para vocês, pessoal, quando fizeram o ultrassom, que foram tomar as devidas providências sobre respeito da minha irmã, já era tarde demais. Né, já entraram os médicos, enfermeiros. Falou assim: Fabiana, nós vamos ter que te entubar. E ela aceitou, pessoal. E eu achei estranho isso, porque ela não aceitou nem colocar sonda para alimentação. Ela entrou em desespero, ela deu crise de pânico. E ela aceitou, calma, tranquila. Aí foi. O cunhado foi passando as informações para nós pelo WhatsApp. E minha irmã Natália se preparando para ir para lá. Eu tinha ido trabalhar com meu esposo e cheguei e fui ouvindo os áudios. Eu falei: Alexandre, que eu vou aí. Ele falou: não, Carla, não vem não, que eles vão entubar ela e vão levar ela para UTI. Mas não levaram para UTI, fizeram uma semi-UTI dentro do quarto. Ela aceitou, ligaram ela nos aparelhos, sedaram a minha irmã, lógico. E produziram, fizeram tipo uma microcirurgia nela para colocar um cano de drenar o corpo dela, porque minha irmã já estava ficando grande. A barriga dela inchando e suando frio, transpirando. Mas mal sabia os médicos, que estuda tantos anos, para saber que a minha irmã estava com febre interna. Estudam tanto de medicina e esqueceram de ver que a minha irmã estava com rompimento no intestino. Não se importaram com a urgência, né? E nós cremos e acreditamos que a nossa irmã foi curada do câncer, porque o câncer dela era o estágio 1. Não tinha nem na corrente sanguínea, era um pólio. Mas o que foi negligenciado a vida da minha irmã. Porque ela internou no sábado, às 10, 11 horas da noite. Ficou o seu domingo inteiro sem fazer uma ultrassom e só reclamando de dor, para na segunda-feira, quando os médicos forem trabalhar, eles fizessem ultrassom para saber o que estava acontecendo. Mas já era tarde demais. A minha irmã entrou naquele sono, com muita dificuldade para respirar, enorme, pessoal. Minha irmã estava magrinha, minha irmã ficou com uma barriga enorme, inchada, as pernas inchou, tudo. Os rins da minha irmã começou a parar. Aí, pela ultrassom, mentiram, falaram que estava borrado. Eram as fezes da minha irmã que estava se espalhando todo no corpo. Foram drenar a minha irmã, mas foram drenar tarde demais. Nem para UTI levaram a minha irmã, porque já sabia que era tarde demais. Fizeram uma semi-UTI dentro do quarto. Pessoal, quando eu tive a oportunidade de entrar e ver minha irmã pelas pernas, eu já falei assim, eu entrei no quarto errado.
Mas aí eu vi meu cunhado, eu falei, não, é o quarto certo, as pernas da minha irmã estavam inchando. Quando eu olhei minha irmã assim, ó, entubada, os aparelhos ligados, saturação a 82, pessoal. Quando eu abati os olhos no aparelho da saturação, eu olhei minha irmã respirando daquele jeito. Minha irmã branca, barriga enorme. Eu comecei a chorar. Eu falei, Jesus, faça um milagre, tu podes fazer um milagre. Eu ajoelhei naquele chão daquele hospital. Eu falei, Deus, a minha irmã. Eu ajoelhei, eu pedi a Deus, mas sabia que nós temos que pedir a vontade de Deus. Eu coloquei a mão, eu beijei a testa dela, eu falei, Jesus te ama, Fabiana, eu te amo, Fabiana, eu tô aqui. E me bateu o desespero, mas quando eu olhei a saturação, eu olhei, eu abracei o meu cunhado, ele chorou, eu falei assim, Alexandre, não sai de perto da minha irmã por nada nesse mundo. Ela não tá bem. Ele falou, não, mas ela vai ficar bem sim, Carla. Eu falei, não vai, Alexandre. Olha ali, a saturação dela tá 82. A saturação da minha irmã estava caindo. Eu vi a minha irmã naquele estado, gente. Eu tenho a cena na minha cabeça. Mas eu lembro dos momentos bons que eu tive com ela ali, no hospital, conversando. Eu lembro desse momento que eu levava ela no banheiro, que eu ajudei ela a tomar banho. Eu lembro sim, eu falava assim, você vai comer, viu, Fabiana? Pra você ficar fortinho, você vai sair daqui, nós vai fazer um churrasco. Você vai ver, vai comer sua gordurinha que você gosta. Ela deu um leve sorriso. E eu falei pra ela. Mas quando eu vi a minha irmã naquela situação, inchada, as enfermeiras entrou, falou assim, nós vamos proibir a entrada. Não pode entrar mais gente. Só ficar o acompanhante, o esposo. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, não proíbe. Deixa minha mãe, pelo menos, entrar. E ontem, eu conversando com meu esposo, eu lembrei o que eu falei. Eu falei, deixa minha mãe entrar, pelo amor de Deus, pela última vez, ver minha irmã. Eu sem querer falei isso. E saí, falei, Alexandre, eu vou descer para que minha mãe suba. A enfermeira falou assim, eu vou deixar ela entrar, mas depois não vou deixar mais ninguém entrar, que aqui é uma semi-UTI. Eu falei, tudo bem, moça, mas deixa minha mãe entrar. Minha irmã esperou minha mãe chegar. Eu já estava chorando muito. E nós ficamos tudo lá embaixo. Eu tinha chegado mais ou menos na faixa de umas 6 e pouco. Minha mãe e minha irmã subiu, demorou. E minha irmã mandando mensagem, falando assim, Carla, só ora. Eu falei, Natália, eu tô orando. Minha mãe desceu tranquila, calma. Ah, Carla, eu coloquei a mão nela, eu orei por ela. Falei, Fabiana, a mãe tá aqui. E quando eu entrei no quarto, pessoal, quando eu vi minha irmã lá, ela tava com os olhos fechados. Mas quando a minha mãe chegou, minha irmã tava ali, ela deu uma abrida no olho, sabia que a minha mãe tava ali. E a minha mãe beijou ela, ela falou, mandou mensagem. Eu tenho a mensagem aqui. Avô Carla, a pressão da Fabiana tá caindo. A saturação não tá caindo. Eles estão tentando subir a pressão dela, mas não quer subir. A minha irmã falou assim, que automaticamente tiraram eles pra fora do quarto. E eles ficaram ali. Entrou os enfermeiros, os médicos. E aí eles ficaram, fecharam a porta e ficou. Quando o médico abriu aquela porta, gente, é uma notícia que ninguém quer ouvir. O médico saiu pra fora e falou, infelizmente ela veio a óbito. Ela esperou, gente, nós chegar. Ela esperou minha mãe chegar pra despedir de nós. Proveu a Deus levar ela. Deu a minha mãe, mas o Senhor a levou. Não foi feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Porque Ele tem poder na vida e na morte. Ele dá e somente Ele pode tirar.
E ela foi, pessoal. Nós todos lá embaixo, orando. Eu chorando muito, pessoal. Eu chorei tanto, pessoal. Quando o telefone tocou, lá embaixo, meu cunhado atendeu. Minha irmã falou, gritando. Ela morreu. Foi a pior notícia que nós ouvimos. De saber que a sua irmã morreu. Não pelo câncer, mas pela negligência dos médicos. Pessoal, hoje os médicos estudam. Não sei por que eles estudam. Eu acho que eles tivessem tido amor ao próximo, minha irmã não teria vindo a óbito. A minha irmã era para ter ido direto para uma UTI. Não, fizeram uma semi-UTI dentro do quarto. A minha irmã teve o rompimento, a obstrução do intestino. Ela teve uma sepsemia. A minha irmã teve bactéria generalizada, falência múltipla dos órgãos. Por quê, pessoal? Ela internou no sábado e não fizeram nada. A minha irmã não foi curada da bactéria que ela estava, que ela pegou hospitalar. Ela não foi. Não fizeram o exame do cocô para ver se ela continuava com aquela bactéria. Não. Minha irmã saiu daquele hospital com a bactéria dentro da barriga ainda. Morreu por conta dessa bactéria, por conta da falha médica. Negligenciaram a vida da minha irmã, como muitos dentro daquele hospital estão assim. Enterramos a nossa irmã, né? Foi muito doloroso. Eu não consigo ter muita memória, pessoal, da minha irmã dentro daquele caixão. Eu não consigo ver o sepultamento dela, eu só consigo ter lembrança do momento que eu vi ela lá no hospital. Eu consigo ter lembranças dela, o momento que eu tive com ela, o momento que eu estava ali, pessoal. Como minha irmã sofreu. Ela não queria ir embora. Ela não queria deixar nós, ela não queria deixar o seu netinho que ela tanto amava, os seus filhos, seu esposo. O seu esposo teve com ela todo momento. Esse foi na saúde e na doença mesmo. Foi até o fim. Até o dia que ela desceu à terra. Então, pessoal, eu vou ficar um tempo sem colocar vídeo aqui. Digo dias, semanas, porque a gente não está bem ainda. Espero que vocês entendam, pessoal, que nesse momento eu não vou estar postando nenhum vídeo, só esse mesmo, né? E que vocês possam compreender. Eu vou guardar sempre o louvor que ela ouviu lá no hospital, chorou muito, e ela falou, cara, esse louvor fala tanto comigo. E assim foi, pessoal. Dia 19 de junho de 2023, às 20 horas, a minha irmã veio a óbito. Infelizmente, em 5 meses, tudo começou e tudo terminou. Espero que vocês compreendam e que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. E vou deixar esse louvor, e eu vou deixar as fotos da minha irmã aqui como uma recordação, tá bom? Fique com Deus. Bom, pessoal, esse louvor, ele fala muito ao meu coração e eu vou guardar ele muito. Vou estar sempre ouvindo, não só pela lembrança da minha irmã, mas esse louvor, ele fala muito, né? Quando passamos pela provação e minha irmã alcançou a vitória e a sua salvação. Então, esse louvor eu mandei para ela quando ela ainda estava em casa, antes desse processo, que tudo que ela ia passar. E ela falou, Carla, esse louvor fala muito ao meu coração. E quando eu estava ali no hospital, eu coloquei e ela ouviu umas 2, 3 vezes. Ela falava, põe de novo, Carla. E ela ouvia. E ela chorou muito, muito, fechava o olho e ela se conectava com Deus. E ela chorava muito, eu falava, chora, Fabiana. Chora, fala com Deus, entrega a sua vida para Jesus. Lindo esse louvor. Foi num momento tão difícil que esse louvor falou no seu coração. Tem dias que eu não tô bem, só Deus sabe o motivo, porque eu não conto pra ninguém.
e a dor que me aperta o peito, que preocupa o meu coração. Deus sabe o que estou passando, qual é a minha provação, mas o que me sustenta é saber que o Senhor jamais abandonou um filho seu em meio a uma guerra. Não desamparou, mas o que me sustenta, mesmo quando está doendo a minha provação, é saber que essa luta é só um estágio pra vitória, e dela eu não abro mão. E a dor que me aperta o peito, que preocupa meu coração, Deus sabe o que estou passando, qual é a minha provação. É saber que o Senhor jamais abandonou um filho seu em meio a uma guerra. Não desamparou, mas o que me sustenta é saber que essa luta é só um estágio pra vitória, e dela eu não abro mão. Eu não abro mão. Quando vocês estão dispostos a cantar isso hoje, assim Eu como creio. a palavra diz, os que saíram chorando, levando a semente do semeado, voltarão cantando, cheios de alegria. Ah, Deus. Isso hoje. E ela chorou muito com esse louvor. Isso não vai te matar. O mundo pode te abandonar, mas o Senhor sempre, sempre vai te sustentar.